Fala, meus amigos e minhas amigas. Antes de você ver esse corte do Bopismo, que tá muito legal, eu peço pra você se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Isso ajuda muito, tá bom? Valeu! Edu, eu queria começar perguntando sobre a sua... Eu queria saber qual que é a sua primeira memória com a Portuguesa, cara. Você é um torcedor da Lusa e eu acho isso lindo, cara, porque, pô, é muito difícil. O torcedor da Lusa talvez tenha sido o mais machucado nos últimos anos do futebol brasileiro de um time grande. A Portuguesa é um time grande, cara. Então, eu queria saber qual foi a sua primeira memória com a Portuguesa e quando você se deu conta que você era apaixonado pela Lusa. É a mesma situação? Quase a mesma, Bop. É difícil ser torcedor da Lusa, cara. Assim, na minha época de colégio e de ginásio, primário, você chegava na escola, só corintiano, São Paulino, palmeirense, santista, você ali o único em 200, 300. Não é fácil. O cara que consegue ultrapassar essa fase, ele depois toca o barco tranquilo. Mas muita gente ali vira casaca, como a gente dizia antigamente. Assim, tem uma coisa que é fundamental para que isso tenha acontecido. Meu avô, falecido Vicente Afonso, é sócio número 006 da Portuguesa. Ele comprou o Canindé de um diretor da época, de um conselheiro do São Paulo. Ele foi o sexto sócio, por quê? Porque ele entrou com dinheiro junto com os donos da Tostines e com mais uma pessoa que eu não sei quem é o 005. Os 4 donos da Tostines foram os 4 primeiros sócios, que deram mais dinheiro. Um quinto deu dinheiro e meu avô, que era um dos acionistas da Margarinas Colombo, entrou com muita grana e comprou o Canindé do São Paulo, do diretor de São Paulo, do conselheiro à época do São Paulo. Então, isso tudo já mostra a relação da minha família com a Portuguesa. E meu avô lá depois se tornou dirigente, participava na época do OTD, Oswaldo Teixeira Duarte, década de 70, 60, e ali eu tava, na minha juventude, eu sou de 69, né? Então ali com 4, 5 anos eu já frequentava o Canindé com meu avô, com meu pai. Você era próximo desse seu avô? Sim, muito próximo, né? Ele que, assim, eu gosto de futebol por causa dele. Ah, é? Tudo por causa... Ele escutava o Armando de Barros, o programa, outros comunicadores só falavam da Portuguesa. Ele veio de Portugal pro Brasil e encontrou na Portuguesa a casa dele inicial no Brasil. E aí você cria, cara, com 4, 5 anos, eu fui mascote, entrava com os times, ia nos jogos e tal. Você vai criando um vínculo. Mas assim, eu me dou conta da Portuguesa na minha vida em 76... num jogo no Pacaembu, contra o Inter, que foi campeão brasileiro invicto. Tinha Falcão, Batista, Caçapava, Figueroa, não vou lembrar do time do Inter. Claudio Miro. Aquele time que foi campeão invicto. O invicto foi em 78, mas ele foi campeão em 77. Eu fui nesse jogo no Pacaembu com 7 anos, a Luz apanhou por 2-0. O Inter jogou de vermelho, até hoje eu gosto muito do Inter por causa desse jogo, da camisa vermelha. A Lusa jogou de branco. Ali eu tive um primeiro contato com a Lusa. Dali em diante eu comecei a frequentar bastante o Canindé. E aí você perguntou, quando eu me apaixonei? Cara, eu acho que essa paixão, ela não é um momento, não é um jogo, não é um fato. Ela é transmissão de DNA da família. Entendeu? Pô, só se falava em portuguesa, só se era o Canindé, Meu pai, por causa de uma doença, ele, na época minha já de jovem e tal, ele ia bem menos, mas ele tinha cadeira cativa, enfim, ele forçou a gente a acompanhar. Então, acho que se tivesse que escolher uma data, talvez 1980, porque a gente fazia muito churrasco, os Jogos da Luz ainda não tinha iluminação Canindé, os jogos eram às 11 da manhã, e a gente ia muito cedo pro Canindé, minha família toda, meu pai ainda não estava fazendo hemodiálise, então ele tinha essa possibilidade. A gente ia muito cedo pro Canindé, fazia o churrasco nos quiosques do Canindé, e eu, meu pai e meu avô, os homens na época, entravam para ver o jogo das 11. Então, talvez ali com 10 anos, indo para 11, é que realmente... Mas não tem um fato específico. Sim, sim. DNA. Eu seria portuguesa e sou portuguesa de qualquer jeito. Mesmo jornalista. E a Portuguesa me levou a isso que eu sou hoje. Eu queria trabalhar com futebol. Tentei jogar na Lusa, quando meu avô até foi diretor da base. Tentei. De lateral direito. Talvez 82, 83. Chegou a fazer peneira e tal? Não, meu avô era diretor, pra mim não teve peneira, eu fui direto e joguei. Só que eu era muito abaixo dos demais moleques, muito abaixo. Eu era muito fraco. E jogava um pouco por pressão do meu avô, no técnico. Então chegou uma hora que eu mesmo, com 12, 13 anos, percebi, pô, o que eu tô fazendo aqui? Mas abaixo como? Fisicamente ou tipo de qualidade mesmo? Qualidade. Ah, é? Eu era um filho de diretor jogando. Entendi. Entendeu? Que naquela época era muito comum. Não era só eu, inclusive tinham outros. E aí eu falei pro meu pai, não dá. Não dá. Tem esses moleques... E assim, uma diferença de... Como eu vou explicar pra vocês? Os meninos estavam disputando lá, estavam disputando um prato de comida da vida. Sim. E eu era mais um ali por causa que meu avô era diretor. Então isso também era uma coisa... Era outra relação ali, né? Uma outra realidade, cara. Ali não era meu prato de comida. Eu tava estudando. Então ali eu pulei fora. E fiz bem. Só que eu queria continuar na Portuguesa, eu queria continuar com o futebol, que eu adorava, estava rádio. Aí eu virei
isso já ali com 13 anos, ainda no colégio, indo pro colegial, eu falei, pô, vou ser jornalista esportivo, cara. E todos os meus amigos daquela época diziam, caramba, você falava de molequinho que ia ser jornalista esportivo. Que loucura, e você virou um jornalista esportivo. Então, assim, a Lusa é responsável, se não totalmente, mas de uma grande parte da minha carreira até hoje, com 55 anos. E como que você era quando moleque torcedor da Lusa? Você sempre foi, tipo, aquele tarado que ficava puto, socando a parede, chorar, não sei o que, sempre foi? Tudo, tipo assim... Eu posso me espelhar em vários companheiros nossos. Tem um que tá na minha frente aqui um pouquinho, não é? Não, assim, eu ia em todos os jogos do Canindé. Depois, quando eu já cheguei aos 14, 15, meu pai começou a liberar pra ir em alguns jogos longe de casa, Jundiaí, Sorocaba, com a torcida. Você é todo... Eu não ia com a Leões, eu ia com uma outra torcida que chamava Força Jovem. Que era, a Leões era muito complicada. Tipo a Dragões da Real de São Paulo. Tipo a Leões queria brigar, os caras da Leões... Eles até a gente ia meio junto, que não era tanta gente, mas assim, eu sempre procurava a caravana da Força Jovem. Era legal que eles usavam umas calças brancas compridas e a camisa da Lusa da época, pô, era bem legal. A camisa da Lusa é linda, né? É, linda. Trouxe duas aqui pra você ver. O Edu, inclusive, trouxe alguns artigos aqui absolutamente incríveis, que no momento ele vai mostrar um por um. Isso. Aí, cara, eu tive dois episódios de prisão, né? Eu fui preso num jogo no Pacaembu, contra o Palmeiras. Essa prisão foi muito louca. A Lusa tava ganhando de 1-0. E para quem lembra do velho Pacaembu, antes dessa reforma, a torcida adversária naquela época ficava... O tobogã tá aqui, né? Ficava na arquibancada daqui, do vestiário principal, um pedaço. Aí tinha aquelas cordas no meio. E aí o Palmeiras, todos, a gente ali, uns 2 mil, 3 mil. Teve uma briga no intervalo, tava 1-0 luta, uma briga no intervalo. Cara, eu era molecão, fui lá pro meio das cordas, comecei a chutar, assim, os adversários, mas o meu pé não chegava. Só que o policial marcou eu e foi só me grampeou. Só fui o único grampeado pela polícia. Você foi na corda tentando chutar os... chutando, os caras chutando. Só que o cara olhou, devia ser o mais bobo de todos. Me grampeou. 13, 14. O goleiro era o Everton da Portuguesa. O Everton, não esse que tá no Palmeiras, o Everton antigão da Portuguesa. Enfim, eu sei que eles passaram comigo. O centro de polícia era na entrada principal, ali embaixo, numa salinha. Eles me grampearam, me levaram no meio da torcida do Palmeiras, ali beirando o alambrado. Passei quase meio estádio do Palmeiras, nego me xingando, dando tapa e tal. Me colocaram lá no Chilindrozinho, pegaram o telefone do meu pai, ligaram... Como que era o Chilindrozinho? Era uma celinha? Uma celinha com a grade, a mesa do delegado do lado de fora, um pouquinho, fala assim pro você, o cilindro era metade disso aqui, um pouquinho mais talvez. E aí tinha mais um espaçozinho com a mesa lá. Você ficou com medo? O que você ficou? Pô, fiquei com medo. Entrei num lugar que só tinha 12 palmeirenses, 15 palmeirenses, só eu com a camisa da Portuguesa. Aí o delegado já avisou, se tiver confusão aqui, vai todo mundo pra delegacia. Aí ligou pro meu pai foi lá e me tirou. Essa foi a primeira. Como que foi esse tempo? Quanto tempo durou isso? O jogo todo, porque o Palmeiras virou 3-1, eu escutei os 3 gols dentro do cilindro, os caras vibrando na minha cara e só eu ali. Então foi 3-1 Palmeiras. E seu pai demorou 2 horas pra chegar, Só pode chegar depois do jogo, não podia chegar depois do jogo. Aí meu pai assinou lá o que tinha que assinar. E os caras ficaram te intimando ou ficou mais de boa? Não, porque o delegado foi bem claro. Ah, tá. Eu era moleque, o cara era já... Entendeu? Eles foram... Ali tinha preso por causa de vadiagem do lado de fora, não eram os caras da briga, tá. Tinha vários tipos de caras ali, porque tava bêbado. Então os caras foram grampeando, quando eu cheguei lá só tinha eu da Portuguesa e 12, 13 caras do Palmeiras. Daí os caras zoaram, porque fez 3-1, o Palmeiras virou o jogo. Sim. Aí meu pai me liberou, deu um sermãozaço, me proibiu de ir em clássicos. Não, você não vai mais em clássico. Não vai mais em clássico, já deu problema. Aí depois, uma vez no Canindé, também eu fiz uma besteira, cara. Que aconteceu? Uma briga com o Santos, generalizada. Eu também, os caras das Forças Jovens, parou o jogo. Quantos anos você tinha? Aí já era um pouquinho mais velha, já tinha uns 15 para 16, já tava indo pra faculdade, aí também lá. Só que lá já tive que meio que assumir, né? Mas o quê? Saiu uma pancadaria? Eu tava no meio, aí não fui só eu da Lusa, foi um monte de gente, a gente foi lá. Foi preso, ficou preso lá, ali no Canindé. Antes do jogo ou durante? Durante o jogo. Parou o jogo contra o Santos, uma confusão, talvez 84. Quando o Português já tinha um time bom para a final de 85 contra o São Paulo. Eu acho que era até o Candinho o técnico. Já era o Candinho. Acho, não tenho certeza. Também, se é uma confusão, foi pro Chilindrozinho lá, beleza. Então tive esses ataques. E aí tem outros piores, né? Tem uma vez, eu não devia contar isso, mas vou contar a Lusa. Isso não faz muito tempo, não. Teve um presidente que morreu há pouco tempo, o Manuel da Lupa, que para mim foi o maior câncer da história da Portuguesa. Ele foi um câncer. Uma vez a Lusa estava jogando no Nacional, perdeu não sei para quem. Pô, o Manuel da Lupa estava saindo com o filho dele, tiraram pedra no carro, meti uma pedra também no carro dele, não tive dúvida. Jornalista acho que estava na Bandeirantes ainda, eu estava na ESPN, pra jogar uma pedra. Pô, fui ver um jogo da Série B valendo vaga pra Série A em Recife, com o Jorge Nicola até. Cara, tinha o dia do jogo da Batalha dos Aflitos. Sim. Era o quadrangular. Jogou Náutico e Grêmio, e nós e o Santa Cruz. Subiu o Grêmio e subiu o Santa Cruz. Então, todos os 4 tinham chance de subir.
Mas subiram os dois que ganharam, um em casa e outro fora. E nesse jogo, a gente tava ali nos 60 torcedores no meio de 50 mil torcedores pernambucanos. E na volta, o que aconteceu? O voo que a gente pegou de carreira tinha muito gremista, que era um voo que saía Recife, São Paulo, Porto Alegre. Porto Alegre. E quando a gente tava na pista do aeroporto, saiu uma confusão, velho. Na pista não, no saguão do aeroporto, com os gremistas. Aí dividiram, não teve mais lugar. Puseram assim, torcida da Lusa atrás, torcida da Lusa na frente, torcida do Grêmio atrás e passageiros comuns no meio. Putz. E foi um voo terrível, os caras zoando a gente puto. E quando tava E na final de 96 também foi outra confusão que eu arrumei lá no Sul. Pô, Grêmio e Lusa, Grêmio campeão. Estava com o Flávio Gomes, a gente foi num voo fretado. Você e ele foram juntos? Num voo fretado, né? Eu nem conhecia direito o Flavinho. Ah, não? Eu sabia que ele era da Jovem Pan, eu era da Bandeirantes. Pedi folga pra ver a final. Eu tinha feito o primeiro jogo no Morumbi, o 2x1 Lusa, com o 2x0 Lusa, com o estádio lotado não, com gramado molhado, com o estádio com 30 mil pessoas, 27 e pouco. Legal, choveu uma quarta-feira que choveu para São Paulo, parou São Paulo, mesmo assim a torcida da Lusa foi, com alguns outros torcedores ajudando de outras equipes. 2x0 Lusa, só que o Grêmio jogava pelo mesmo resultado no Sul. Aí eu viajei de manhã, fomos recepcionados pela torcida do Inter, levaram a gente numa churrascaria, tudo mais, tal. Chegamos lá 2 horas antes do jogo. Começou o jogo, gol do Grêmio. Eu falei, não vou assistir o jogo. Saí de onde eu tava, fui pro estádio antigo, o estádio Olímpico. Ele tem um corredor igual do Morumbi, atrás da arquibancada, onde ficam bares e tal. Sim. Parei lá no cara do boteco e falei, me dá cerveja, quanto tiver, eu só vou escutar o jogo daqui. Ele com o radinho de pilha baixinho. Você saiu do jogo, mano? Saí do jogo, não vi o jogo. Aí só escutava assim, o estádio crescendo. Mais uma que foi pra fora. Isso foi passando, acabou o primeiro tempo 1x0, até que aos 35 o cara faz o gol, o Ailton, 2x0. Aí eu voltei pra ver os 10 minutos finais pra ver se a Lusa conseguia ainda fazer um golzinho, não deu. E na hora que a gente tava no aeroporto, à noite, nesse voo fretado, um cara do pessoal que mexe com o aeroporto, das empresas, né? O cara fez assim, ó. Puxou a camisa do Grêmio. Não. Tava a escada ainda, o avião aberto a escada. Desceu todos os 200 torcedores pra tentar pegar o cara na pista do aeroporto Salgado Filho. Foi uma loucura. Teve que vir segurança, polícia, pra colocar todos nós de novo. Folgado o cara, hein, mano? Não, mas, pô, a gente era maluco, né? Não, tudo bem, mas folgado, mano. Não tinha que fazer isso, Então eu né? era esse tipo de torcedor, que marcava jogo a jogo, ficha técnica, tenho lá em casa, desde a época que eu acompanhei, comprava camisa. Você era briguento, Edu, não? Não, eu só entrava na onda. Só entrava na onda? Só onda não. Você não chamava pro pau, não. Claro, naquela época era diferente, Sim, né? sim. A gente xingava, maltratava, Sim. mas assim, nada de... Mas tinha confusão, eu ia. Mas aí o meu pai foi diminuindo a chance de eu entrar em confusão, porque podia me tornar um cara de uniformizada meio bobão. Sim. Entendeu? Do lado bobão da coisa. Sim, entendeu? total. Mas daí veio o jornalismo, comecei a trabalhar, e aí... Não é que a paixão diminuiu, a visão do clube, o amor é o mesmo, mas a visão do futebol, ela muda você. Pra que isso? Mas esse Paulistão, por exemplo, que a Lusa, né, brigou pra não cair e tal. E em 90 minutos resolveu a vida, mudou tudo. Exatamente. Como que você acompanha ainda? Você é muito sanguíneo acompanhando até hoje? Sou. Tem algumas, tipo assim, quando o jogo é muito importante, eu não vejo. Fico com medo, começa a passar nervoso. Igualzinho você fez no Olímpico. Eu não vejo. Então, tipo, desligo a TV e falo pra minha mulher, não fala nada. E eu me tranco no quarto, aí daqui a 20 minutos eu vou lá, vejo o placar, volto. Por quê? Porque eu fico com... Acho que vai dar azar se eu continuar vendo, entendeu? Isso é uma loucura. Agora tem uma cena, não desse Paulista, do Paulista passado, que a Lusa salvou de cair na última rodada com o Mirassol lá. Eu tava fazendo um jogo em Itu pela ESPN, Ituano e Santos. O Ituano meteu 3x0 no Santos e classificou, depois eliminou o Corinthians e chegou na semifinal. E era ruim o time do Ituano, tava brigando pra não cair, inclusive. Sim. E aí acabou o jogo de Itu, tava 2x1 Lusa. E eu lá na cabine, eu não queria escutar, mas daí os caras começaram, a Lusa fez um. Tá 2x1 pra Lusa, a Lusa vai escapar. E eu falei, puta, que os caras vão me obrigar a saber o resultado. Eu não queria saber o resultado, cara, não queria, eu só queria quando acabasse. Aí eu desci pro vestiário pra fazer a entrevista do Ituano e do Santos. E aí eu botei na rádio, peguei esse Rádiosnet, coloquei numa rádio de Mirassol. Aí era só, Tomazella! Só ela viu Mirassol, Tomazella, milagre! Eu falei, vai dar uma merda, os caras vão empatar, nós vamos cair. Que nervoso, mano. Cara, a hora que acabou o jogo, o cara falou, acabou. Tava todos os repórteres esperando pra abrir a sala de entrevista, eu ajoelhei e comecei, os caras, você tá louco? A Lusa não caiu, velho, a Lusa não caiu. Caralho, inacreditável. Irado, aí, então, esse tipo de loucura. Entendeu? Até hoje. Assim, às vezes eu tô totalmente, às vezes eu fico pé da vida, puto da vida com o time, com a direção principalmente, e cago pra Portuguesa. E às vezes tem esses ataques de loucura total de não ver jogo, tudo mais. Tava vendo uma vez um jogo, essa também é boa, tava vendo uma vez um jogo em casa, eu moro no 17º andar.
Tem uma grade na proteção da janela, mas não é aquela grade, né? Aí, Luz e Flamengo em Brasília. Deram um pênalti pro Flamengo aos 40 e cara, tá 1-1. E o Klemer não, como era o goleiro? Lauro no gol. Lembra do Lauro? Jogou na Ponte Preta, isso, Lauro no gol. E eu tô vendo a TV, tá aqui, eu tô encostado na parede, a janela, mas nem me liguei que tá na janela. Aí o Lauro defende o pênalti. Eu fui pular, me atirei, escorei, quase que eu vou 17 andares pra baixo. Tá brincando, Edu? Minha mulher falou, você tá louco? Você tá louco? Lauro. Por causa do Lauro. Que defendeu o pênalti do Flamengo, quase foi. Então tem muita história, Bop, tem muita. Esse é meu nível de torcedor. Às vezes, por exemplo, essa Copa Paulista, que não vale nada pra usar, é um amistosão. Aí, outro dia eu falei, vou ver esse jogo que vai ganhar, contra o União Suzano. Aí vim na Cultura. Aí falei, legal, ganhou de 4-1, falei, molecada boa. Aí já teve o jogo do São Caetano agora, que era mais difícil, São Caetano, além da liderança, falei, Camila, vamos sair pro shopping, só quero saber o resultado no final. São Caetano e Lusa, Copa Paulista, eu não quis saber o resultado. Quanto foi? Foi 1-0 Lusa, estamos invicto, líderes e quase classificados. Eu faço isso com a Fórmula 1, eu sou fanático por Fórmula 1. Só que às vezes eu não consigo ver as corridas, porque eu tô viajando. Os horários são cruéis, né? Alguns, né? Se for de manhã, pra mim é sempre bom. Mas, né, tá... Então, o que eu faço, Bop? Eu gravo a corrida, ou volto, agora a NET dá a opção de voltar, eu tento passar o dia todo sem saber nada da corrida. Que legal. Nada, e nada. ver como se fosse ao vivo. E vejo como se fosse ao vivo, 2 da manhã, o dia seguinte. Só que às vezes vem um puto pra falar, você viu que o... no Twitter não pode entrar, então. Então não entro no Twitter. Pode. Não, nos grupos que eu tô, da Portuguesa, do São Paulo, os caras comentam. Comenta, eu não vejo nada, eu procuro, eu ponho fone. Quando o cara tá falando da rádio, hoje na Fórmula 1, tira os fones, caramba. Mas tem vez que dá, tem vez que já sai o resultado e perde o tesão de ver a porra da corrida. Sim. Isso.